Boa noite a todos. Eu venho aqui falar de um assunto muito importante. Hoje, dia 31/10/2023, depois de ter chegado de várias ações, ter chegado aí das nossas obrigações, deveres, né, cansado, fadigado, mas eu gostaria de falar de um assunto que parece que o ser humano se esquece, ou o ser humano parece que não existe uma palavra ou um sentimento dentro do ser humano, que é a questão da gratidão. Eu vi alguns colegas, ou vamos dizer, amigos, eu digo amigo da minha parte, porque eu considerava como amigo, até hoje considero, porque a minha amizade é verdadeira, né? Eu nunca quis a amizade para me aproveitar do cidadão ou da cidadã. Eu nunca quis ter amizade porque eu vou precisar dessa pessoa lá na frente. Por isso que eu vou querer a amizade dela. Isso chama amizade de interesse. E no nosso meio, eu vim falar desse assunto no meio de dois amigos, tá certo? Motoristas de ônibus, trabalhador em transporte há muitos anos. Rogério Moura há mais de 25 anos. Maurício, mais ou menos essa idade de 25 a 30 anos, juntos, né? Independente de qualquer situação. Porque o que a gente construiu lá atrás foi a amizade. Foi. Independente da política. Verdadeira, amizade é verdadeira, né? Então, assim, eu quero falar desse assunto. Por que eu quero falar desse assunto? Porque é difícil você entender o ser humano que não olha o seu passado, que não olha para trás. O ser humano que, quando ele mais precisou, teve alguém que estendeu a mão. Hoje eu vi uma palavra do ser humano. Um senhor que virou para mim, depois de muitos anos que eu não havia, ele disse assim: eu sou grato a você pelo resto da vida. Olha, como é lindo essa declaração. A gente vê que é um ser humano verdadeiro. E que quando iniciou a amizade comigo, não foi por interesse. Mas eu fiz algo que ficou marcante na vida dela. Marcante na vida dele. E no nosso meio, no movimento sindical, eu tenho diversos, ou vários, se eu fosse falar de todos aqui, eu passaria aqui uns 3 dias, né, para falar da quantidade de pessoas e o que fiz por ela. Da quantidade de pessoas que eu ajudei, que eu estendi a mão e o que fiz por ela. E muitas delas, ou a maioria delas, foi ela que nos procurou, pedindo socorro, pedindo ajuda, e eu não pensei 2 vezes. Estendi a mão e o ajudei. Teve um exemplo que eu vou dar, 1 não, 2 ou 3, sei lá quantos, né? Que disputou a eleição contra mim, disputou a eleição, foi meu adversário, combatente, né? Perdeu a eleição e eu não o persegui. Eu estendi a mão a ela. Teve deles que eu dei carteira de diretor. Teve outros que ficou afastado por mais de 5 anos. Por mais de 5 anos afastado, recebendo salário, tudo direitinho, tique refeição, cesta básica, direito a convênio médico, ao convênio odontológico, a tudo, a todos os benefícios. Nunca o persegui, nunca sequer cogitei de mandar ele embora. Passou-se 5 anos, ele resolveu sair da empresa, não sei por que motivo, saiu. E aí, esses dias agora eu vi um áudio dele, nos criticando, falando mal de mim. Aí eu fiquei pensando, o que fiz de mal para esse cidadão? Será que em tão pouco tempo
Ele esqueceu o que eu fiz por ele? Na hora que ele mais precisou? Foi meu adversário e eu estendi a mão após a sua derrota. Outro, eu dei o poder de diretor. Ficou lá 5 anos de mandato, representando o trabalhador, tá certo? Passou-se os 5 anos, claro que agora eu afastado do sindicato, colocaram ele para trabalhar, né? E nós vínhamos conversando, trocou de camisa, saiu do meu agrupamento, foi para outro agrupamento, eu até entendi e vinha conversando conosco, né? Estendendo a mão a ele sempre nos comunicando e a gente sempre se falando. Quando eu penso que não, esse mesmo cidadão que eu ajudei lá atrás, que eu tinha como meu amigo, de se falar todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. Hoje, me deparo com o áudio desse senhor, desse rapaz, nos criticando, pedindo voto, apoio para outro agrupamento, que tirou ele do poder, que está massacrando ele. O que será que fez mudar de ideia? Será que ele esqueceu que na hora que ele mais precisou, foi o 90 que o ajudou? Qual o mal que te fiz? Eu fico perguntando, qual o mal que eu fiz? Tem outros que estão na direção do sindicato, que eu peguei na calçada, jogado as traças, na caixa, afastado para o patrão não mandar embora. Eles vêm para cá. Dei status de diretor, botei de assessor da presidência, de coordenador de uma região. Hoje esse cidadão está bem de vida, né? Suas filhas estudando em escola particular, sua mulher tendo do melhor. Ele, né, claro, se deu bem, está aí com seus imóveis, né? Vamos dizer, até depósito de material de construção. Um cara que tinha um carro velho, estava jogado. Eu estendi a mão e ele chegou onde chegou. Mesmo como assessor ou como coordenador, tinha estado de diretor executivo. Coordenava a região para mim. E hoje um cidadão desse, que eu peguei lá atrás, né, que eu estendi a mão, esqueceu, deu amnésia. Tem outro, chegou a vir aqui em Taboão da Serra, 2, 3 vezes me procurar no campo de futebol para ajudá-lo. Foi adversário meu. Perdeu a eleição para mim. E veio nos procurar, porque estava na caixa, correndo o risco de ser mandado embora. Eu disse, ninguém vai mexer com você. Saia da caixa, venha para a ativa, eu vou deixar você afastado, vou dar poderes a você, como dei. Depois coloquei numa executiva. Coloquei. Você sabe de quem eu estou falando. É de você mesmo. Né? Deu amnésia. Deu amnésia nesses cidadãos. Tem outro que me combateu na eleição. Mesmo assim eu fui para cima, enfrentei. Né? Consegui entregar um jornal que ele disse que eu não entregava, eu entreguei o jornal. Tá certo? Mesmo me combatendo, passou a eleição, dei carteira de... Sendo meu adversário, dei carteira de diretor para ele. Para representar os trabalhadores ali na base. Esse cidadão, virou oposicionista contra mim. Que mal eu fiz, a não ser ajudá-lo, na hora que ele mais precisou. Teve uma situação que aconteceu, de um assassinato de uma motorista na sua própria garagem. Na época, um cidadão dentro do sindicato queria que eu condenasse, que eu denunciasse, que eu falasse, olha, foi fulano. Mas eu não me empresto a um serviço desse. Eu não me empresto a um serviço desse. Acusá-lo sem saber da verdade. Mas tinha uma armação. Eu talvez prejudicaria se eu fizesse isso, que eu era o presidente da época. E eu disse, não, eu não me empresto a um serviço desse. Porque a primeira coisa que eu olho é a sentença de Deus e depois da minha família. Aí eu fico olhando para minha família, para meus filhos, para minha esposa, né? Como é que eu vou me prestar a um serviço desse? De denunciar um cidadão sem saber sequer a verdade.
Como vou dormir? Como eu coloco a cabeça no travesseiro? E fico pensando que um dia eu vou prestar conta para Deus. Então eu fico imaginando como é esse cidadão que não tem a qualidade de ter gratidão pelas pessoas que estendeu a mão na hora que ela mais precisava. Eu fiz tão pouco por alguns, tão poucos, mas que chega em mim e diz assim, olha, pelo que você fez por mim, há 10, 15, 20 anos atrás, eu sou grato a você. Esse é um ser humano que tem qualidade de ser ser humano. É o ser humano que demonstra de fato ter as suas qualidades. Porque Judas, quando traiu Jesus, Judas era o homem, o discípulo de maior confiança de Jesus. Que era o tesoureiro. É brincadeira. Era o tesoureiro, o homem que mais Jesus confiava. E mesmo assim, vendo todos os milagres que Deus fazia, que Jesus fazia na terra, mesmo assim, o traiu. Será que essas pessoas ingratas é dessa índole? É da mesma índole de Judas? Será? Eu não quero acreditar. Porque parece que as pessoas têm amnésia. Da amnésia, esquece daquele que o estendeu a mão na hora que ela estava no fundo do poço. Na hora que ela mais precisava. Infelizmente, no nosso meio, no meio da nossa categoria, infelizmente, existe pessoas de mau índole, pessoas ingratas. Hoje, eu deixo aqui essa mensagem. Amanhã terá outra e voltarei para dar o meu recado. Uma nova mensagem. Um forte abraço, fique com Deus e uma boa noite.